Vou introduzir aqui a Ale Filippini, nossa super convidada hoje do UpTalkings. E alguém aqui já ouviu falar do UpTalkings? Nunca ouviram? O UpTalkings é o nosso podcast disponível no YouTube e a gente já está com 4 temporadas. Então, a gente tem muitos episódios com a Ale também, com a Ariela. Então, todo mundo que está aqui vindo hoje já tem um episódio lá completo, de até 30 minutos, no nosso podcast. Está disponível no YouTube, LinkedIn e também no Spotify. Então, quem quiser ouvir lá, saber mais sobre essa pauta que a gente está trazendo, pode entrar lá também que vai ter. Hoje a gente está com a Lê, que fala sobre Mindfulness. Ela é mentora, palestrante e triatleta. Ela também fala para líderes que querem e que não querem escolher entre sucesso e bem-estar. Ela fala sobre alta performance com saúde e leveza e vai ser isso que ela vai falar aqui pra gente. Alguém aqui já ouviu falar em Mindfulness? Já? Boa! E a Lê aqui vai trazer tudinho para vocês. Então, sejam bem-vindos. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais é Up Brasil Grupo. Já vê o logo laranjinha lá e pode seguir a gente, tá bom? Bem-vinda, Lê! Obrigada a todos pela presença. Tem mais lugar aqui para sentar, fiquem à vontade. Bom, já fui apresentada. Se vocês quiserem saber mais sobre mim, é só ir no LinkedIn, Ale Filippini, ou no Instagram, Filippini Ale, que ali eu compartilho bastante conteúdo. Como a gente tem pouco tempo, eu não vou perder tempo me apresentando com credenciais. Então, eu quero mesmo trazer conteúdo para vocês. Como a gente vai falar em produtividade de empresas e linkar isso ao Mindfulness, eu quero começar para que a gente possa entender o que é produtividade. Às vezes, cada um aqui com certeza pensa produtividade de uma forma, mas a maioria pensa produtividade em fazer muita coisa. Você não tem aquela sensação que quando você dá aquele check no monte de coisa para fazer, você fala, hoje eu fui produtivo. E se nesse monte de coisa para fazer, é um monte de demanda alheia, tarefas aleatórias e coisas que talvez não te levem aonde você quer chegar. Você foi produtivo? Não foi. Então, primeiro entender que produtividade é quando nós fazemos coisas que precisam ser feitas alinhadas às metas e objetivos que nós temos, seja na vida pessoal ou profissional. Então, também é entender o seu papel dentro da empresa, dentro do departamento, dentro das necessidades. Eu mentoro muito líderes, CEOs até, C-level, que quando eu pergunto qual que é teu papel, qual que é a tua prioridade, porque eles têm um monte de coisa para fazer, eles não sabem, porque parece que tudo é urgente. Então, como estabelecer essas prioridades? Então, tem que partir daí para a gente pensar em produtividade. A outra coisa é o conceito de Mindfulness. Algumas falaram que conhecem, já ouviram falar. Talvez algumas já até fizeram práticas de Mindfulness, mas o que eu vejo é muita falta de informação do que é o Mindfulness. As pessoas confundem e acham que meditação e Mindfulness é a mesma coisa. E não é. Revelei para vocês, não é a mesma coisa. O Mindfulness, ele vem antes da meditação. São exercícios muito parecidos, com objetivos muito similares também, mas que atuam de forma diferente na nossa mente. Outra coisa que é importante dizer é que o Mindfulness não é nada místico, nada ligado à religião, nada ligado ao esoterismo. É um treinamento para o cérebro. Assim como nós treinamos o nosso corpo para ficar mais saudável, para ficar funcional, nós temos exercícios variados para a mente. E um dos exercícios é o Mindfulness. O Mindfulness, ele é um exercício que a gente pode fazer simplesmente prestando atenção. E hoje a explicação e o que se fala do Mindfulness é atenção plena. Então, são exercícios que você faz para desenvolver melhor a sua mente, para estar mais focada. No dia a dia, hoje, atualmente, nós temos 1 milhão de informações, né?
O tempo todo. Trabalhando, imagina o que pipoca de notificações no computador, no celular, telefone tocando, é um monte de coisa. Você entra numa aba, a hora que você vê, você não sabe nem como você chegou onde você está, porque você vai se dispersando, e a mente vai e fica à deriva. E aí a gente precisa de foco para ter uma boa produtividade, uma boa performance e um bom desempenho. Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente teve um estudo, uma pesquisa que foi feita, que a capacidade de concentração atualmente do ser humano está menor do que aquele peixinho o Nemo, né? Que fica lá rodando, dá a volta no aquário e já esqueceu onde ele está, quem ele é. Nós estamos piores. Então imagina quantas vezes vocês aqui me ouvindo já desfocaram, já pensaram em outra coisa. 8 segundos. Imagina isso acontecendo várias vezes no dia. E aquele monte de coisa pipocando. Qual a probabilidade de você fazer coisas erradas? Perder mais tempo para fazer uma tarefa? Entender errado o que o gestor está pedindo, porque você já dispersou. Então isso é muito comum, você está estudando, você está lendo, você está numa reunião e desfoca. E como que a gente pode fazer para se tornar mais focado no mundo de milhões de informações? O Mindfulness é uma das ferramentas que você pode utilizar. Eu falei que nós estamos num espaço pequeno. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colaboração, é só levantar a mão e aí eu repito até para ficar na gravação, para depois também todo mundo poder ouvir, tá bem? Fiquem à vontade. Então, Mindfulness é um exercício onde a gente treina esse foco contínuo, a gente treina essa concentração. Tem um outro dado, uma outra pesquisa que foi feita muito interessante, que foi feita com mais de 80 mil pessoas, em vários lugares do mundo, com idades diferentes, etnias diferentes, sexos diferentes, gêneros, né, diferentes. E o que eles observaram foi que a dispersão é a principal causa da infelicidade. A mente humana dispersa muitas vezes. Ou seja, muitas vezes nós estamos infelizes porque nós não estamos presentes. E o Mindfulness, a atenção plena, traz a consciência para o momento presente. Então, é uma forma também de nós desenvolvermos a felicidade. E felicidade é um componente importante na produtividade. Então, quando nós estamos infelizes, nós estamos com problemas, nós estamos com a cabeça em outro lugar, porque tem várias questões para resolver, nós não estamos prestando atenção naquilo que nós estamos fazendo. Então, a produtividade vai cair, o resultado vai cair, a assertividade vai cair também. E tem outros dados importantes e interessantes para falar sobre Mindfulness. Tanto Mindfulness quanto meditação chegou recentemente ao interesse da ciência. Antes a ciência torcia o nariz, achava que era uma coisa meio estranha, esotérica, religiosa, coisa de gente mística, meio esquisito, meio zen, e não dava atenção. Até que no ano 2000 começou a perceber que aqui tem coisa, aqui tem impacto. As pessoas que fazem, elas têm um resultado diferente. Elas se tornam pessoas diferentes. Então, tem alguma coisa interessante. Vamos estudar o cérebro dessas pessoas para ver o que acontece. E a partir de 2000 até hoje, se você olha o gráfico, subiu muito a quantidade de pessoas de estudos feitos com relação à meditação e mindfulness. E um estudo que ficou muito conhecido é um estudo de Harvard, que foi feito pela Sara Lazar. E ela mesma, como uma pesquisadora, num momento que ela estava com muita pressão, um amigo dela convidou ela para fazer sessões de mindfulness. E ela começou a fazer. E ela percebeu que depois de pouco tempo de treino, ela estava com um desempenho muito diferente. Menos estresse, muito mais centrada. E ela, como uma boa pesquisadora do cérebro humano, falou, aqui tem coisa. E foi estudar. E percebeu-se
porque com o treino regular do Mindfulness, o que tem é uma alteração física na configuração do cérebro. O nosso cérebro tem, entre outras coisas, a amígdala, que é um ponto que fica muito reativo, é o nosso emocional, é o nosso cérebro primitivo da fuga, da luta, da fuga, da dor ou busca do prazer. É muito emocional, é instintivo. São aquelas reações que nós temos, às vezes, de perder controle numa reunião, de não conseguir mais. Tem alguém rindo falando, já sei o que é isso. É normal, todos nós passamos por isso, né? Situações que às vezes saem do nosso controle. E essa amígdala, que ela fica exacerbada, e aí a gente sai do racional. Depois a gente para e fala, putz, por que eu reagi dessa forma? E às vezes a gente se arrepende. E depende do que isso pode ter um impacto muito grande. E ela percebeu que ao fazer o treinamento do Mindfulness, essa amígdala, essa parte do cérebro diminuía e a ativação ficava menor. E, por outro lado, o que ficava maior e mais exacerbado era o córtex pré-frontal, que é a memória, a capacidade cognitiva, o raciocínio. Então a pessoa saía do emocional e ia muito mais para o racional. Outra coisa que ela identificou foi que, ao longo da nossa vida, nós temos o desenvolvimento do nosso cérebro. Não sei se vocês sabem disso. De criança, né, o cérebro vai se desenvolvendo com aprendizados, com o que a gente vê, o que a gente aprende na escola, com os nossos pais. Tem um pico que é considerado aos 25 anos e depois começa a declinar, um declínio da nossa capacidade cognitiva. Mas ela percebeu e ela estudou que os praticantes de Mindfulness de 50 anos tinham uma capacidade cognitiva como de 25. Então, o Mindfulness, a prática, também rejuvenesce o cérebro. Então, como eu falei no começo, você pode fazer atividade física, esporte, se movimentar para manter o seu corpo saudável, para a produtividade, porque isso é importante. Se nós estamos com dor, com doentes, a gente não consegue produzir. E isso acontece também com a nossa mente. Então, é um exercício. E aí você pode, dentro da sua empresa, ter sessões de Mindfulness. Então, ter um profissional. Eu sou uma, se vocês quiserem, vocês podem me contratar. Então, a gente pode ter sessões regulares. A gente pode ter sessões gravadas, que aí você disponibiliza para os seus colaboradores. Ou você pode estimular isso, ou você mesmo fazer para você. E a outra forma que eu acho que tem que conjugar as duas coisas é você se condicionar no dia a dia a estar presente em tudo que você faz. Porque não adianta só você fazer 5 minutos de Mindfulness e depois das outras 23 horas e 55 minutos do seu dia, você deixar sua mente à deriva. Ela faz o que ela quer. Ela fica pulando de um pensamento para o outro. Você está tomando banho pensando na reunião, você está na reunião pensando no filho, você está com o filho pensando na planilha que você tem que entregar e nunca está no momento presente. Nesse momento, pessoas que estão assistindo não estão vendo a cara da plateia, todo mundo deu risada, se identificou. É porque é normal com todos nós. E eu falo que a nossa mente é como uma criança mal educada. Então não adianta você querer que a criança, que é mal educada e faz o que ela quer durante o dia inteiro, você vai numa festa e fala, olha, agora você se comporta. A criança vai continuar sendo mal educada. Ela precisa de recondicionamento, reprogramação, educação, a mesma coisa que nós precisamos fazer com a nossa mente. Então não adianta aqueles 5 minutos de Mindfulness. Você tem que treinar a sua mente para estar presente o tempo todo. Eu falo que a nossa mente é mente macaco. Ela vai pulando de pensamento em pensamento e é normal se nós não treinarmos. O que eu posso falar para vocês por experiência própria? Porque uma coisa é eu estudar toda a teoria, uma coisa é eu saber de toda a ciência por trás disso, a outra coisa é eu aplicar.
E eu treino meditação e mindfulness há mais de 20 anos. O que eu observei no meu comportamento ao longo desses anos? Eu era uma pessoa muito nervosa, muito estressada, muito agitada. E quando eu ia, por exemplo, em um curso ou fazia, mesmo na escola, eu precisava anotar tudo. E quando tinha muita coisa para fazer, eu ficava assim, onde que eu começo, o que eu faço? Com o tempo de treinamento do Mindfulness, o que eu observei foi que a minha memória ficou muito melhor. Então hoje eu presto atenção, eu não preciso anotar. Isso já foi uma grande diferença. A outra coisa é que eu comecei a trabalhar muito, que eu comecei a observar que eu ficava muito mais ainda energética, mas muito mais direcionada a minha energia. Ela não ficava se dissipando para todos os cantos. Então, para mim, começou a ficar muito mais produtivo e performático, porque eu conseguia canalizar exatamente no que eu precisava fazer. E é assim ainda hoje. E a outra coisa que para mim foi uma diferença muito grande é que quando eu tenho muita coisa para fazer, parece que tudo se encaixa na ordem que precisa ser feita. E como a memória é boa, eu não esqueço. Então, dá aquele 1 segundo de desespero, de falar, nossa, quanta coisa, pera. Não, eu preciso primeiro fazer tal coisa, agora é tal coisa, depois é isso, e as coisas vão se encaixando. E a gente pensa que somos multitarefas, né? Principalmente mulher acha que pode fazer um monte de coisa. Nós todos temos a capacidade de fazer um monte de coisa. O ponto é que o nosso cérebro, ele consegue focar em uma coisa. Você pode até fazer 3 coisas ao mesmo tempo, mas isso significa que o seu foco está dividido por 3. E não é que ele está 100% em cada uma das coisas. Ele está 33,33% em cada uma das coisas. Então você vai perder performance, você vai aumentar erro, você vai diminuir a assertividade. Então quando você consegue focar, você consegue fazer muito mais coisas em menos tempo. Então a melhor forma de você fazer muitas coisas é fazer uma de cada vez. E você vai treinando a sua mente para que ela fique ali. Não dá aquele desespero de, mas eu tenho outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. Você está ali, terminei, next, é o próximo. Isso é produtividade, isso é performance. Eu falo muito de performance com bem-estar. Porque nós queremos performar, todos nós queremos ter realização pessoal, mas a gente não quer isso a custo da nossa saúde, da nossa vida, do nosso tempo de vida. Por outro lado, a gente não quer só a saúde, a gente quer se sentir realizado, a gente quer sentir que nós somos valorizados, que nós estamos entregando algo de bom, que a nossa carreira está decolando, nós queremos deixar um legado. E a melhor forma de nós conseguirmos isso é equilibrar a saúde, o bem-estar com a performance e a produtividade. Então não é uma coisa ou outra. E existem várias ferramentas para isso e uma das ferramentas é o Mindfulness. É você conseguir deixar a sua mente focada para aquilo que você precisa fazer naquele momento. E claro que isso vai te trazer um desempenho muito melhor, não só no trabalho, na vida. E nós somos uma coisa só, né? Uma unidade só. E por mais que nós sejamos profissionais e conseguimos deixar de lado, estou com um problema em casa, mas eu não vou transparecer isso para o meu cliente, para o meu fornecedor, seja cliente externo ou interno, eu sou profissional, eu mantenho a minha postura, mas aquilo está ali, está incomodando. E claro que o seu desempenho vai cair. Então, quando a gente consegue equilibrar todos os pratinhos, é quando nós temos realmente uma performance. E o Mindfulness também auxilia nisso. Porque quando nós estamos com um nível de estresse muito grande, o que acaba acontecendo na fisiologia, biologia do nosso corpo, a química corporal, é que nós aumentamos muito o nosso nível de cortisol. Já ouviram falar isso? Hoje em dia todo mundo fala, né? Cortisol é bom, é o que nos motiva, é o que nos dá energia de manhã. A gente precisa de um pico de cortisol para sair da cama. Só que ele tem um pico e depois ele começa a diminuir para você poder descansar.
Atualmente, com esse monte de informação, essa necessidade de produzir o tempo todo, nós não temos essa desaceleração, estamos o tempo todo com o nível de cortisol muito alto. Isso é o nosso sistema simpático, que nesse caso ele não tem nada de simpático, ativo o tempo todo. Então pensa de novo na nossa mente pré-histórica, onde nós precisávamos fugir nós éramos presa, né? Então nós tínhamos que fugir do leão, do tigre, dente de sabre. Só que a gente fugia e depois tinha aquele momento de ufa, né? Voltava se recompor. Hoje em dia, o tigre é o nosso chefe, algum membro da equipe, é o trânsito, são as demandas em casa, os problemas afetivos, é um monte de coisa o tempo todo. Então, nós temos pouco tempo para recuperar, mas nós precisamos recuperar. Porque essa adrenalina, esse nível de cortisol muito alto, se ele não baixa, ele vira toxina no nosso corpo. E é aí que vem as doenças, várias, N doenças. Tem um livro que chama Outlive, alguém já leu, do Peter Attia. Ele é um livro longo, chato, mas super importante. E ele fala dos 4 cavalheiros, doenças que todos nós, na vida moderna, vamos ter em algum momento, se nós não nos cuidarmos. A gente pode levar isso, empurrar e talvez morrer de outra coisa, ou desencadear problema do coração, doenças metabólicas, diabetes, doenças do coração, né, já falei, e doenças de Alzheimer. E uma das coisas que acontece, que traz isso, é esse nível elevado de cortisol. Então, nós precisamos baixar isso. E uma das coisas é também o mindfulness. Porque a hora que você para, você respira, você faz o exercício, você começa a baixar esse nível de cortisol. E aí vem outros neurotransmissores que são mais favoráveis. Então, a gente precisa aprender a se desconectar. Então, como é que você pode fazer isso no dia a dia? Dá uma pausa. Só você parar, sair da sua mesa, caminhar com atenção, isso já é uma prática de mindfulness. Uma coisa é você andar da sua mesa até a janela, olhando no celular, pensando no e-mail que você tem que responder. Tenta afastar, vão vir os pensamentos, afasta. Observa seu passo, a sua respiração, observa as mesas, os colegas, começa a olhar mesmo. Isso já é um treino de mindfulness. Outra coisa que você pode fazer são os treinamentos guiados. Tudo que é guiado é mindfulness. Se é guiado, não é meditação, tá? Meditação é outra coisa. Então, se são aquelas técnicas que vão falar para você descontrair, relaxar, se imaginar numa praia, gostoso, é mindfulness. E isso são técnicas de concentração. Você vai treinando o seu cérebro a estar presente no momento. Então você começa a dispersar menos energia, ter mais foco, ter mais qualidade de vida, ter mais bem-estar. E com isso, a produtividade vai aumentando. Então você está muito ali no presente. Querem fazer um exercício agora? Como é que a gente está de tempo? Rápido, né? Tá bom. Então eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. Se você está em pé, põe os pés um pouquinho afastados para não cair, mas faça também. Deixa a coluna mais soltinha aí na cadeira, feche os olhos. Se quiser, pode deixar as mãos nas coxas, assim, para que você não fique segurando nada, tensionado. E observe a sua respiração. Qualquer outro barulho, qualquer outro estímulo, ele vai ser como um condutor para você apenas observar o que passa na sua mente, não se apegue a nenhum pensamento, como nuvens que passam e você deixa fluir, como se você só estivesse observando alguém de fora. Então esses pensamentos hoje, agora, nesse momento, não são seus, deixa eles irem. E você começa a prestar atenção na sua respiração. Observa o seu tronco, seus pulmões, se a respiração ela é mais fluida, profunda,
se ela é mais curtinha. E começa a interferir na sua respiração. Faça pelo nariz sem esforço. Tenta captar bastante o ar, deixa o ar entrar pelas narinas, abdômen vai lá para fora, depois a caixa torácica se expande, o alto tórax. E deixa que o ar saia também com controle, a exalação fluida. E nada mais importa nesse momento. Apenas perceba a sua respiração e como isso vai distensionando o seu corpo. Perceba os seus pés, perceba as pernas. Se tiver algum ponto de tensão, por meio da sua vontade, você descontrai. Perceba o seu tronco, os seus ombros, o seu pescoço. Deixa relaxar, como se tivesse mãos de luz agora massageando os seus ombros, o seu pescoço. E permita-se descontrair. Os pensamentos vêm, não brigue com eles, mas afaste gentilmente. Agora é o momento da sua percepção, da sua respiração. Perceba as mandíbulas, a língua, os lábios, a face. Vai deixando descontrair. E até mesmo os pensamentos agora descontraem. Continua respirando profunda, amplamente. Perceba como você já vai se sentindo melhor, mais presente. E aprenda a fazer isso 1 minutinho no seu dia, entre uma reunião e outra. E perceba o quanto isso é prazeroso. Pode abrir os olhos. Espero que tenham gostado. E hoje é isso. Muito obrigada. Vocês gostaram? É muito bom, né? Eu comecei a praticar Mindfulness faz uns 5 anos também. Pra mim foi ótimo, principalmente quem tem ansiedade, depressão. É maravilhoso, gente. Então compartilhe um pouco como que foi pra você. Eu comecei com a meditação guiada, então vocês podem pesquisar no YouTube. Meditação guiada Mindfulness. Vai ter vários videozinhos lá de percepção. 5 minutinhos. Você faz 5 minutinhos, daqui a pouco você está fazendo 10 minutinhos, daqui a pouco você está fazendo 20 minutinhos, 30 minutinhos, e você começa a entender um pouquinho mais sua relação com o prazer também. Então, ótimo. A gente percebe os 5 prazeres, né? O toque, o paladar, o cheiro. Então foi maravilhoso para mim. Tenho certeza que vocês vão gostar e vai dar uma relaxada aí, principalmente no meio do dia, assim, que você está estressado com aquele colega chato no Teams que não para de te mandar mensagem. Vai ser ótimo. E se você cuida de pessoas, é legal implementar isso na empresa também, porque você vai ver que vai ter um time muito mais produtivo. E é importante levar com todo esse contexto de produtividade, né? Como que eles podem fazer isso na empresa, Eli? Dentro da empresa pode ter ou pessoas que vão, e dá para fazer online também. Então, programas, horários que introduza isso. Eu tenho uma plataforma online, por exemplo, que a empresa pode entrar como parceira e a empresa ela pode pagar para os colaboradores ou ter parceria para os colaboradores pagarem menos. E aí tem um professor em tempo real e aí é tipo um stream de Netflix. Vai ter vários horários, a pessoa faz o horário que ela quiser. Então pode ser um benefício até para estender para a família, faz junto, em casa. E aí a pessoa não vai sentir tipo, eu tenho que parar agora no meio da minha loucura aqui para fazer. Pode fazer algum outro momento. E aí tem também as gravações. Dá para fazer assim, como ela falou, mas precisa ser alguém que seja confiável. Porque, como eu falei, as pessoas misturam muito. E se você trabalha o cérebro de uma forma que não é correta, ao invés de ser bom, piora. Mas tem essas formas. Tá vendo, gente? Fecha com a UP. A gente traz o primeiro cartão de bem-estar do Brasil para sua empresa e a Alê para fazer essa meditação guiada. Muito bom, obrigada. Obrigada, gente. Quem quiser ganhar prêmio é só ir ali no nosso totem, seguir a gente nas redes sociais. Quem sabe vocês ganham um show encosto da Márcia Sensitiva. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima palestra.